Salve, salve! Conviva na área! Um podcast que te convida a um bem viver saudável e consciente. Através da comunicação não violenta e da psicoterapia corporal. Eu sou o Matheus Firmino. Meu nome é Fernanda Palmerston. E eu me chamo Lucas Amaral. Então, pessoas amadas, esse é o segundo episódio da nossa primeira temporada desse podcast maravilhoso que é o Convivo. Né? Estamos aqui convivendo mais uma vez, via áudio, graças a Deus. Então, se no primeiro episódio, né, a gente falou um pouquinho sobre como a conexão está na raiz do desafio das nossas relações, né? A conexão com o outro, a conexão com o mundo, mas sobretudo a conexão com nós mesmos, né? E acho que um pouco da nossa proposta para esse podcast é falar de uma causa da desconexão, uma causa importantíssima e que está no subterrâneo, digamos assim, da nossa comunicação, que são os julgamentos. Julgamento, eu fui pesquisar, vem da palavra judicare, né? Vem de jus, de justiça, lei, direito, e dissere, de ser, dizer, falar. Então é uma fala, uma comunicação que está regulando, que está controlando, normatizando, né? Dizendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio. É um fato, né? A gente aprende a se comunicar através de julgamentos em forma de rótulos também com as pessoas. Desde pequena a gente aprende a usar comparações, né? A gente afere a partir do que a gente olha, da nossa lente, da nossa vivência, do que eu aprendi na nossa família, na escola, na cultura. Então, essa lente que eu vejo as pessoas já é uma lente que julga, né? Que compara, que acha várias coisas, né? Certo e errado. Um exemplo, na minha família tem uma questão que é uma ditadura da estética da mulher, que tem que ser magra, malhadora, comer saudável. Então, por exemplo, se eu encontro com uma tia minha, ela pode falar: nossa, você tá linda, mas engordou, né? Só que o mais profundo, quando eu fui olhar no meu processo de autoconhecimento, esse julgamento estava dentro de mim. Então eu também percebi que eu tinha uma ideia de que se a pessoa tá muito acima do peso, ela não se cuida, ou ela não é saudável. Então fui perceber os meus preconceitos que estavam nesse rótulo, né? Que estavam nessa forma de ver o mundo, né? Através dos julgamentos que vinha dessa minha criação. E essa maneira, Matheus, de julgar em excesso, né, esse achismo constante, eu acho isso, acho aquilo, isso gera desconexão mesmo. Né? A gente falou da dificuldade de conexão, então igual você falou, aqui a gente está falando de uma causa. E essa é uma causa de muita separação. Consequentemente, gera o quê? Estresse, fricção nas relações, né, o tempo todo, comigo e com os outros. Então, se eu me julgo, eu julgo os outros. Mas como que a gente faz diferente se as ações das pessoas incomodam tanto? Né? Acho que o primeiro passo é trazer consciência. O primeiro passo para mudar qualquer coisa, né, eu falo para meus clientes, é ter consciência daquilo que você quer mudar. Então, tomar consciência de como eu julgo. E depois treinar, mudar a minha percepção das coisas. Caramba, Fê, tô assim, muito conectado com isso que você está trazendo, porque me chama a atenção para uma distinção fundamental da comunicação não violenta, né? Uma diferença entre observações e julgamentos. Né? Observações é daquilo que eu vejo, escuto, cheiro, enfim, como eu absorvo o mundo através das minhas percepções. Né? E julgamento é como eu classifico o mundo. Isso me chama a atenção para uma anedota, uma vivência que o Marshall Rosenberg, né, o desenvolvedor da comunicação não violenta, viveu. Imagina ele lá na infância, na escola, o professor vai fazer a chamada, e aí eles tinham mudado para Detroit, ele e a família, de repente o nome dele é falado, e aí ele escuta uns meninos rindo assim, falando Kik, ele não entendia o que era Kik. E Kik é uma espécie de expressão xenofóbica, né, que está direcionado especialmente à população judia. E no recreio, de repente, ele é cercado por esses moleques bateram nele, né, fisicamente. Ali ele relembrou daquela pergunta que eu trouxe lá na primeira edição, no primeiro episódio,
Por que as pessoas são violentas umas com as outras, né? E aí ele, poxa, estava olhando assim, por que as pessoas são violentas em detrimento dos seus julgamentos? Porque os caras nem me conhecem, de repente eu sou um kick, e a partir daí eu sofro uma violência física, né? Num momento assim, que eu tô chegando na escola. Caramba, que injustiça, né? Então, acho que esse papo aí que a gente está abrindo é um papo super interessante e que chama a atenção para a gente pensar sobre observações versus julgamentos. Lucas, maneiro. Vou trazer aqui um pouco do meu lado filosófico, etc. Né? Eu que sou um filósofo aqui em meio a 2 terapeutas, mas todos das ciências humanas estamos em casa, digamos assim. Bem, assim, você trouxe muito essa questão da divisão, né, da distinção, na verdade, entre observações e julgamentos. Né? Quando nos nossos papos sobre CNV, essa palavra sempre aparece, né? Distinção. Uma distinção tal entre tal coisa, entre tal coisa. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que lá direto tem um post sobre alguma distinção, etc. E digamos assim, eu enquanto filósofo, né, eu fico pensando, digamos, na estrutura da CNV, o papel que a importância que as distinções têm aí dentro, né? E me parece que essas distinções são espécies de bisturis, assim, né? São ferramentas que a gente tem para tornar claro coisas que antes estavam confusas, né? Que traziam às vezes sentimentos, respostas, relações que são boas, mas são complicadas, que são divertidas, mas são abusivas, né? E na vida, no dia a dia, a gente está um pouco confuso com respeito a essas coisas, estão muito misturadas, né? Cirúrgico, Matheus. Não poderia ter metáfora melhor para pensar as distinções como a de bisturi. Adorei, porque a realidade é complexa, né? Então, as coisas estão tecidas juntos, misturadas, e as distinções são uma forma da gente poder pensar a realidade, as coisas que estão misturadas. A primeira das distinções que a gente está trazendo aqui, que eu acho que tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo, é entre observações versus julgamentos. Então, aquilo que eu observo, experiencio por meio das minhas percepções, né? Então eu estou vendo o Matheus, eu estou vendo a Fê, a gente está, enfim, usando aqui nossa percepção para se perceber, mas o julgamento vem junto. O Matheus, será que ele gosta de mim? A Fê, será que ela está me julgando? Então todos esses pensamentos que vão vindo junto, eles se misturam com aquilo que eu estou percebendo do mundo. Então o convite da comunicação não violenta é a gente perceber o que a gente pensa, separar isso, né, daquilo que a gente efetivamente está percebendo factualmente. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Quando eu vejo o Matheus cruzar os braços e a Fê coçar a perna, eu imagino que minha fala pode estar muito longa, por exemplo. E aí, o meu sentimento, o meu julgamento é de que está errado. E aí eu começo talvez a ficar desconfortável. E isso que está aqui nesse jogo, dessa percepção do que está acontecendo aqui agora, está misturado com meus pensamentos. Se eu tiver a capacidade de respirar e perceber isso tudo, descrever isso tudo factualmente para mim mesmo, e me perguntar por que eu estou pensando isso, ou então poder trocar com eles. Olha, quando eu vejo você fazendo isso, eu imagino isso. É isso mesmo? Poder aferir com eles, a gente já está diminuindo bastante o impacto de uma desconexão e gerando conexão. Então a gente está construindo uma comunicação que pode ser mais geradora de convivência, né? Gerar uma convivência construtiva, enfim, que é o grande papo desse podcast. Eu acho que isso que o Lucas falou faz todo sentido, porque aquele mesmo tema que a gente falou no primeiro episódio, né? Se eu tô olhando pro Matheus e tô julgando ele, como é que eu vou me conectar com ele? Né? Não vou. Então, eu acho que isso é um dos grandes obstáculos mesmo. E a gente treinar a nossa percepção para fazer isso que o Lucas falou, de sentir como observar, né? De buscar me conectar com o Matheus e além desse julgamento, né? Olhar para ele como alguém que está aqui, que está presente. Isso é estar presente, na minha visão. Porque quando a gente também está só no julgamento, a gente não está presente com o que está agora. Com o meu corpo, minha sensação e com o Matheus aqui, né? Que eu tô sentindo na nossa conexão.
Essa última foi esse grande deixa. Caraca, Fê, que bonito isso. Mas bem, uma coisa que eu fiquei pensando muito ouvindo vocês falarem, assim, é nessa centralidade que a percepção tem nesse processo todo, né? Parece que tudo começa ali. Mas ouvindo vocês falarem, eu fiquei com uma dúvida por aqui, né? Se, na verdade, a comunicação não violenta, ela tá pedindo para eu abrir mão, digamos assim, da minha subjetividade e apelar a uma objetividade científica, digamos assim, ou seja, eu tenho que começar a ver o mundo agora, né? Como um cientista e de maneira quantitativa, numérica, né? Dissituada, enfim, distanciada. É um pouco essa a proposta ou não? Não, meu caro. Olha, eu até entendo, né, a sua dúvida, porque quando a gente fala de objetividade, parece que eu estou tentando ir para um lugar nu, cru, né? Mas pensa bem, se eu te comunico que por meio das minhas percepções, né, então olhar, ouvir, eu estou vendo certas coisas, e aí a partir daí eu falo que eu imagino, penso, julgo, né, eu avalio essa situação, a minha subjetividade está aí. Eu só estou fazendo uma escolha de começar apresentando para você o que de fato está acontecendo na nossa realidade em comum, mais concreta possível, com o mínimo de adjetivos, para que assim você se sinta aberto a me escutar e a gente possa trocar, a gente possa, de certa forma, se entender. A subjetividade está totalmente presente, né? Então, só um exemplo, se eu cito Mateus, quando você virou o rosto de tal maneira e falou tal palavra, eu me senti, ou eu imaginei, por exemplo, que você não estava me levando a sério, e aí eu me senti desconfortável. Eu estou, pelo menos, te comunicando num primeiro momento o que eu vi. E pode ser que você fale assim, nossa, Lucas, nada a ver, eu estava naquele momento olhando para uma pessoa e dando um oi para ela, talvez você não tenha percebido. Eu estou junto com você. Então eu te dei a oportunidade de me devolver, né, uma perspectiva sobre o que estava acontecendo. Então a percepção, ela não está sendo convidada a superar os nossos julgamentos. A gente está sendo convidado a perceber a força dos nossos julgamentos e a gente está sendo convidado a perceber que os nossos julgamentos, muitas vezes, eles nublam a nossa percepção de tal maneira que a gente tende a descrever o que a gente está vivendo a partir do julgamento e não a partir da percepção que é possível de ser compartilhada em comum. E agora eu vou jogar uma segunda pergunta diretona assim, em cima dessa aí mesmo, que é: para onde então vai a nossa atenção, ou talvez para onde deveria ir nossa atenção quando a gente observa um fenômeno? Aí eu quero contar para vocês uma história que eu acho que tem muito a ver com essa pergunta que o Mateus trouxe, né, do para onde vai a nossa atenção quando a gente observa um fenômeno, e tem a ver com isso que o Lucas falou, né, da gente não perceber, é uma coisa tão profunda que está dentro da gente, os nossos julgamentos, que são esses óculos, né, essa visão, essa forma como eu olho para o mundo está tão arraigada dentro de mim que eu não percebo, né, que eu estou julgando o outro. E isso tem implicações pro outro e pra mim, né? Que eu não tô conectada, é aquilo que eu tava falando. Então, esse exemplo é o seguinte: eu tava lá na Índia, no workshop de Tantra, e aí quando eu falo Tantra, vocês podem pensar em sexualidade, enfim, mas não era bem isso que a gente trabalhou lá. Nós trabalhamos conexão, porque ela fala que a base, né, da sexualidade é a conexão. E aí a gente fez um exercício que deixou muito claro isso pra mim e pra todos nós lá. Era assim o exercício: tinha uma pessoa na minha frente, né? E a primeira etapa era observar aquela pessoa. Esse era o exercício. E ver quais pensamentos que vêm. Então, observar os pensamentos e registrar no papel. Terminava essa etapa, aí a pessoa fazia comigo, né, esse mesmo exercício. Só que quem tá recebendo, então, por exemplo, eu tô olhando pro Mateus e eu tô vendo meus pensamentos. Aí eu anoto, né? E aí, enquanto eu tô fazendo isso, o Mateus percebe como ele tá se sentindo, sendo observado por mim.
Aí, quando termina, ele também anota como ele se sentiu sendo observado por mim. Como ele sentiu no corpo. Qual foi a sensação, o sentimento que ele teve enquanto eu olhava e observava ele. Né? 1 minuto olhando para a pessoa que você nunca viu na vida. Né? E aí depois acontece uma segunda observação. E nessa segunda observação, ela deu uma orientação clara, que era observar a pessoa, conectar com a essência da pessoa, não com os pensamentos que vêm sobre aquela pessoa. Fazer esse exercício. Né? Então a gente treinou olhar para a pessoa sem ficar pensando coisas sobre aquela pessoa. Só olhar, conectar com o ser que está ali na sua frente. Então isso foi muito marcante, porque aí quando terminava, a pessoa também escrevia como ela se sentiu nessa segunda observação. Né? E era muito claro, depois na partilha, que todo mundo ficou desconfortável na primeira observação. Porque eu imagino que já estava assim, apreensivo, né? Com o que essa pessoa vai olhar para mim, vai pensar de mim, né? Então, o julgamento, ele tá ali, né? Ele, dito, não dito, ele gera desconexão. Né? Isso ficou muito claro ali para mim. E aí eu percebi que como eu julgava tanto, né? Por essa visão da minha família que eu fui colocando dentro de mim, essa questão tanto estética como outras, né? Do que é certo e que é errado, que muitas vezes eu me desconectava mesmo das pessoas, né? E no mais profundo eu estava desconectada de mim, que eu estava me julgando o tempo inteiro, né? Que o que eu fazia não era bom o suficiente, era ruim, enfim. Vários tipos de rótulos que eu coloquei para mim mesma, depreciativos, né? E aí, como o Lucas falou, não tem como tirar isso de mim, isso faz parte da minha história, da minha trajetória, do que eu sou. Mas, ao mesmo tempo, isso não me define como pessoa. Eu sou esse ser, que eu sou além disso. Então, eu também posso fazer esse exercício de olhar para as pessoas além disso. Então, eu posso escolher, né? Igual eu falei, olhar para o Matheus aqui e me conectar com o ser dele. Ficou até engraçado. Mas é porque a gente não costuma fazer isso. Né? No dia a dia, eu julgo muitas pessoas que eu não conheço na rua, enfim. E aí, como eu fui trabalhando isso internamente com autoconhecimento, tomando consciência desses julgamentos, foi muito mais leve para mim. E quando veio a CNV, mais leve ainda, porque não quer dizer que eles não estão dentro de mim mais. Mas eu tenho um desejo, um anseio de não agir a partir deles, de não definir as pessoas a partir deles, de não me separar das pessoas a partir deles, de não definir as pessoas. Isso é muito raro, isso é uma joia rara na vida de uma pessoa, conseguir isso, sabe? Chegar nesse anseio profundo e praticar isso. Acho que esse é um presente da CNV. Nossa, muito, muito, muito legal mesmo. Porque eu estava aqui pensando num contraponto, né? Imaginando, talvez, você ouvinte, pensando assim, então esse pessoal está dizendo para a gente parar de julgar, é isso? E não é isso, né? Os julgamentos, inclusive, eles são importantes na evolução da espécie humana. Eles garantem que a gente, eventualmente, se safe de situações de risco. Quando a Fê traz aqui que o convite é para tomar consciência dos julgamentos e para não agir ou reagir a partir deles, esse talvez seja um grande objetivo dessa primeira distinção entre observações e julgamentos. E talvez um segundo grande objetivo seja, vamos voltar para aquela percepção mais realista da realidade possível. Não é abrir mão da nossa subjetividade, como eu falei para o Matheus, mas vamos então descrever a realidade com menos adjetivos, com menos valores, com menos noções de certo, errado, bom e mal. Essas várias noções acabam construindo uma imagem de inimigo. E isso acaba desconectando a gente dos outros. Quanto mais a gente, então, descrever factualmente os fatos que a gente vive e viver, né, as relações, comunicando o que nós experienciamos pelas nossas faculdades sensoriais, mais fácil é a ponte entre eu e o outro. E assim, talvez a gente está iniciando bons diálogos e promovendo conexão.
Então deixa eu ver se eu entendi. Acho que a gente poderia sintetizar o convite desse episódio, né, de tudo que a gente falou nesse episódio, algo como assim, a perceber o que a gente está pensando e, na medida do possível, separar esse pensamento da nossa percepção, né? E é interessante porque me parece que isso é tipo um superpoder, né? Porque assim, a gente ganha uma certa autonomia com nós mesmos, né? Na verdade, assim. E é uma puta ferramenta pra gente se relacionar de maneira... Acho que é difícil encontrar outra palavra. Acho que é de maneira menos violenta mesmo com o outro, né? A gente consegue separar bem as coisas, assim, né? Então acho que a gente está falando um pouco de treinar nossa capacidade de perceber as coisas mais factualmente. E sim, julgar, como o Lucas estava falando, mas julgar acho que com mais consciência, né? Nos momentos necessários conseguir dar um passinho para trás, etc. E eu acho que também tem um pouco a ver com perceber os nossos condicionamentos perceptivos. Olha que palavra bonita. É isso mesmo. Né? Que a gente tem padrões de percepção, né? E que a gente pode... Eu acho que o mais fantástico disso, né? Que a gente tem padrões de percepção. Isso seria, por si só, horrível. Mas acho que o mais fantástico é saber que a gente pode reeducar esses padrões de percepção. Né? Que a gente tem autonomia com eles na medida em que a gente os percebe. Cara, fantástico esse episódio, gente. Fantástico. Gostou desse episódio, Lucas? Muito, 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 muito. Que maravilha. E você, Fernanda, gostou do episódio? Gostei. Eu diria que eu termino esse episódio satisfeita. E vou usar a palavra condicionamentos perceptivos no consultório. É isso aí. Olha que legal. Para fazer meu check-out aqui, né, para me despedir de vocês e dizer assim, o que ficou vivo aqui, ficou vivo para mim aquela frase que a Fê trouxe de trazer consciência para os nossos julgamentos. Né? A distinção é isso, essa distinção entre observação e julgamento é trazer consciência para o nosso julgamento e observar mais factualmente a realidade. Imagina, esse é um convite para me conectar mais, para conviver. Caramba, estou muito feliz, gente. Obrigado pela sua oportunidade de estar aqui trazendo isso para o mundo. Valeu. E aí no próximo episódio, né, a gente vai convidar vocês para entrar no mundo dos sentimentos. E a gente vai explorar uma próxima distinção, né? Que é a distinção entre sentimentos e julgamentos. Agora eu vou só para encerrar esse episódio aqui com a vela arrematada. Cara, eu acho que esse negócio de CNV é bom demais. E eu fico aqui me perguntando, isso é uma observação ou é um julgamento? Até a próxima, meu pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio. Mas antes de você, queria deixar aqui um último convite, que é para estar junto da gente no workshop presencial que vai acontecer aqui em Brasília. Vai ser o primeiro workshop do Conviva e ele vai acontecer em maio. A gente vai continuar unindo a comunicação não violenta e as psicoterapias corporais para pesquisar as nossas relações, os nossos relacionamentos. Tá imperdível, a gente está preparando tudo com mega carinho. Mas informações vão ser dadas em breve e você pode acompanhar tudo lá pelas nossas redes sociais. O link para seguir a gente está aqui na descrição desse episódio. Um mega abraço!